Agora, nesse vídeo, eu vou falar rapidamente, né, sobre algumas demonstrações contábeis, né, ou financeiras que devem ser reportadas, publicadas pelas grandes empresas, né, por aquelas empresas que são negociadas na Bolsa de Valores, por exemplo, tá? Que a gente já falou em vídeo anterior. Por exemplo, as duas principais demonstrações contábeis, né, reportadas pela empresa são o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Essas são as duas principais, né, digamos assim, mais importantes demonstrações financeiras da empresa, e a partir dessas duas demonstrações que a gente consegue avaliar muita coisa, né, muitos aspectos financeiros e econômicos de uma determinada empresa. Então elas são basicamente, né, elas são a base das nossas avaliações financeiras das empresas, tá, de modo geral. Mas existem outras demonstrações, como a gente vai ver daqui a pouco. Bem, a principal demonstração aqui, né, a gente pode dizer que é a demonstração mãe aqui da contabilidade, é o balanço patrimonial. O que é esse balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma demonstração que representa, né, que expõe a posição patrimonial da empresa. O que é isso? Né? O que é o patrimônio da empresa? O patrimônio da empresa é a riqueza da empresa. Tá? São as riquezas que a empresa tem à sua disposição para conseguir gerar, para conseguir funcionar, para conseguir trabalhar. Né? Para que uma empresa consiga funcionar, para que ela consiga comprar, vender, atender os clientes, né, receber, pagar, ela precisa ter bens e direitos. A empresa ela precisa ter máquinas, senão ela não produz. A empresa precisa ter móveis, utensílios, senão ninguém consegue trabalhar. As empresas precisam ter computadores, né, equipamento de processamento de dados, comunicação, senão a empresa não consegue trabalhar. A empresa precisa ter veículos, automóveis, senão os vendedores não vão conseguir vender nada. A empresa precisa ter estoque, senão ela não consegue vender nada. Ela precisa ter estoque de matérias-primas, senão, se ela for uma indústria, não consegue produzir nada. Então a empresa ela precisa ter um conjunto de bens e direitos, né, de equipamentos, máquinas, dinheiro no caixa, estoque. Ela precisa ter um conjunto, né, mínimo aí de riquezas para conseguir operar. Tá? E isso a gente vai falar até um pouco melhor mais para frente. Então, esse balanço patrimonial, ele vai dizer para a gente qual é a composição desse patrimônio da empresa e também como a empresa conseguiu financiar esse patrimônio, tá? E isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Porque tudo aquilo que a empresa tem foi obtido de alguma forma, seja por meio do capital que os sócios ou acionistas colocaram na empresa, e com esse dinheiro a empresa comprou máquinas, por exemplo, ou seja, por meio de empréstimos e financiamentos que terceiros concederam a essa empresa. Então, por meio do dinheiro que a empresa pegou com o banco, ela comprou algumas máquinas, alguns equipamentos, por exemplo. Tá? Então, esse balanço patrimonial, ele vai dizer para a gente qual é a composição atual dessa riqueza e como essa riqueza foi obtida. Tá? A segunda demonstração aqui é a demonstração de resultados. Que resultado é esse? É lucro ou prejuízo? É o resultado econômico. Então a empresa, ela tem um patrimônio, é usado na atividade. Essa atividade tem a intenção de gerar lucro. O funcionamento da empresa, ou seja, comprar, fabricar, vender, pagar, receber, essa funcionalidade toda, essa atividade toda realizada pela empresa tem como objetivo, no final, gerar lucro. E esse lucro é o resultado que a empresa
pretende ter. E esse resultado que a empresa gera, ele é demonstrado, tá, pela DRE, pela demonstração de resultados, né, que vai dizer para a gente, né, qual foi a receita que a empresa teve, o custo, as despesas, até chegar lá no finalzinho, né, no lucro do período. Uma outra demonstração é a demonstração de mutação, né, do patrimônio líquido, a chamada DMPL. Essa demonstração, né, de mutações do patrimônio líquido tem uma finalidade, tem um objetivo de dizer, né, os motivos pelos quais o patrimônio líquido da empresa modificou de um período para o outro. Mas o que é esse patrimônio líquido, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre ele, né, sobre isso, em vídeos mais adiante. Mas só para antecipar um pouquinho, né, o patrimônio líquido é o patrimônio bruto da empresa menos as dívidas que ela tem. E isso, né, na verdade, é a parcela, né, ou representa a parcela do patrimônio da empresa que cabe aos sócios, que foi financiada pelo capital dos sócios, tá? Então, enquanto que o patrimônio bruto, né, é o somatório de todas as riquezas que a empresa tem e que estão à disposição da empresa para usar na sua atividade, o patrimônio líquido é um outro conceito que tem como, digamos assim, que é, né, um conceito a partir da visão do acionista, do dono da empresa, tá? Ou seja, é o dono da empresa olhando para o patrimônio dessa empresa e considerando que um pedaço desse patrimônio da empresa foi financiado por terceiros. Então, pertence uma parte, né, desse patrimônio pertence a diversas pessoas que não são sócios da empresa. Uma parte do ativo, dos bens da empresa pertence ainda ao banco, né, vamos dizer assim, pertence lá ao fornecedor, vamos dizer assim, porque a empresa ainda tem dívida com esse pessoal. Então, se tivesse que pagar todas essas dívidas agora, teria que ir lá na riqueza da empresa, no patrimônio da empresa, tirar um pedaço para pagar essas dívidas. Se a empresa fizesse isso agora, fosse lá no patrimônio, na riqueza da empresa, pegasse um pedaço dessa riqueza para quitar as dívidas, o que sobraria desse patrimônio é aquilo que, de fato, pertence ao acionista, ao dono, ao proprietário da empresa. Então, por isso que a gente chama de patrimônio líquido, tá? Que é o patrimônio da empresa menos a dívida, o que sobra é o que de fato pertence aos donos da empresa, tá? Uma analogia que eu sempre faço é quando, por exemplo, você vai comprar um automóvel na concessionária, você só tem, sei lá, 50 mil reais lá na sua poupança, na sua conta corrente, mas o automóvel que você quer comprar vale 80 mil. Você vai lá na concessionária e fala, ó, quero esse automóvel aqui, que custa 80 mil. Está aqui 50 mil de entrada e o restante dos 30 mil eu vou financiar com o banco. Bem, você faz a transação, sai da concessionária com o automóvel. Você não pode, né, dizer que efetivamente o automóvel é 100% seu. Porque daquele automóvel, uma parte é do banco. Se você tiver que pagar o banco hoje, você vai ter que vender o automóvel, né, por 80 mil, vai pegar 30 mil, quitar a dívida do banco, e o que sobra desse automóvel, ou seja, 50 mil, é o que de fato é seu. Então, a gente, nessa analogia, a riqueza total da empresa é 80 mil, que é o automóvel, que está sendo usado pela empresa. Mas um pedaço pertence ao banco, tá certo? Que é 30 mil. Se você dos 80 tira 30 mil, o que pertence de fato ao acionista? 50. Então,
desse patrimônio total, tira 30, sobra 50. Então, nós temos a ideia agora de patrimônio líquido. Líquido da dívida, tá? E essa demonstração de mutações do patrimônio líquido é uma demonstração que vai estudar, né, e representar a variação que esse patrimônio líquido teve do início ao fim de um determinado exercício, de um determinado ano, por exemplo, tá? Mas isso aí é tema para uma outra aula, para uma outra disciplina mais avançada. Demonstração de fluxo de caixa é uma demonstração que visa, né, dizer quais são os impactos que foram gerados, né, no caixa e fez com que esse saldo de caixa, né, fosse alterado do início do ano até o final do ano. Então, o caixa começou lá com saldo X e terminou o ano com Y. Essa variação foi em decorrência de quê? Então, essa demonstração de fluxo de caixa, ela vai dizer quais foram as causas, né, dessa mudança de saldo, sei lá, de R$5.000 no dia 1º de janeiro para 50 mil no dia 31 de dezembro, tá bom? Mas isso aí também é tema para uma outra aula mais avançada, né? Uma outra disciplina mais avançada. Uma outra demonstração é a demonstração de valor adicionado, que tem uma outra finalidade, que é de dizer como a empresa distribuiu a riqueza que ela conseguiu gerar, tá? Então, ela, ao trabalhar, conseguiu gerar riquezas, conseguiu gerar dinheiro, mas nem todo esse dinheiro foi para o bolso do sócio, foi para o bolso do dono, né? No meio do caminho, ela teve que pagar um monte de fornecedor, teve que pagar, sei lá, um monte de funcionário, teve que pagar impostos ao governo, teve que distribuir um monte de dinheiro por aí. E no final sobrou alguma coisa para o acionista. Então essa demonstração vai dizer como tudo isso foi obtido e foi distribuído. Uma outra demonstração é a demonstração de resultados abrangentes, chamada DRA, que na verdade é uma espécie de complemento da DRE, tá? É como se fosse uma parte B, né? Como se fosse uma parte B da DRE. Isso aí também vai ser tema para uma outra disciplina, tá? Não agora. Mas essa demonstração de resultados abrangentes, ela vai demonstrar alguns motivos ou impactos que foram gerados no patrimônio da empresa, mas que não entram na demonstração de resultados, tá? Mas eu não vou entrar em maiores detalhes porque vai acabar confundindo. Aqui a minha ideia nesse vídeo é apenas apresentar, né, essas demonstrações para que vocês possam saber que existem essas demonstrações. E uma outra, né, que na verdade não é uma demonstração em si, são as notas explicativas. Na verdade, essas notas explicativas, né, elas são notas em si mesmo, né, são notas, observações, vamos dizer assim, que explicam determinados números apresentados nas demonstrações contábeis. Então, sei lá no balanço patrimonial vai ter lá uma informação e essa informação vai ser melhor explicada em notas explicativas. O que é essa nota explicativa? Essa nota explicativa vai ser uma nota mesmo, vai ter lá 01, aí vai explicar uma coisa. Nota explicativa número 2, aí vai explicar outra. Nota explicativa número 3, vai explicar outra. Essa explicação é um texto, pode ser lá uma tabela, tá? Pode ser lá um raciocínio, né, por meio de uma fórmula, por exemplo, alguma coisa assim, uma metodologia. O objetivo em si é explicar melhor ou detalhar uma determinada informação que está contida em qualquer uma dessas demonstrações aqui acima.